Que o Senhor te abençoe nesse momento tão especial, nosso primeiro episódio do podcast Tudo Mudou. É muito bom ter você aqui e nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, Tio Pedro, mais conhecido como Tio Pedro da Jocum, né, Tio Pedro? Geralmente, quando alguém me chama de Pedro, é até estranho, né? Sou conhecido como tio aqui, em qualquer lugar que eu vou. O Tio Pedro, para você que não conhece, é um cara sensacional, com uma bagagem maravilhosa. Por isso, Deus levantou ele para estar aqui nesse primeiro podcast, para que ele pudesse derramar sobre nós todas as suas experiências que ele tem. Uma pessoa que ouviu o chamado de Deus e hoje ele leva em suas veias a missão do Senhor, que o Senhor o entregou. Ele faz trabalhos ali nas ruas, na rua Guaicurus, com as meninas que fazem ali os trabalhos. Também faz o seu trabalho no carnaval. Estamos chegando agora no carnaval. 31 anos nas ruas de Ouro Preto, em todos os carnavais. Tio Pedro está ali levando a mensagem de amor, amor aos perdidos. Ele também vai ao sertão, ele vai falar sobre mais, né, tio Pedro, sobre tudo isso. Mas, tio Pedro, para começar, o senhor já tem aí mais quase 30 anos de casados e o senhor ouviu o chamado, a voz do Senhor para as missões? Na verdade, eu recebi o chamado de Deus faz 40 anos atrás. 40 anos, foi em 85, né? Então, eu vim para Jocum em 86. Então, ouvi o chamado do Senhor para ingressar na obra. E, na época, era muito mais difícil do que hoje. Sim. As barreiras as barreiras denominacionais, as barreiras de entender um chamado, as barreiras de alguém acreditar no teu chamado. Mas quando Deus fala contigo, primeiro passo, se você acreditar que é Deus que está falando e acreditar no chamado de Deus, então não tem problema não. As outras podem não acreditar, mas você estando crendo, Deus vai te usar e vai fazer aquilo que Ele tem para a sua vida. É porque o chamado de Deus às vezes não vem tão nítido, né, tio Pedro? Ele vem, você ouve a voz, muitos não vão acreditar, mas você tem uma certeza, uma convicção, uma chama que arde no peito e você avança ali em cima dessas missões, Sim, não é então, isso? na verdade, o chamado de Deus ele vem bem claro. O negócio é as pessoas acreditar que ele é claro. Pessoas acreditar no teu chamado. É por Sim. isso que tem gente que recebe o chamado e termina em desobediência, porque ele quer depender da aprovação das pessoas. E tudo que você for fazer, depender da aprovação, ou você amar a sua própria reputação conforme o lugar que você ir, você não vai em lugar nenhum. Tio Pedro, essa convicção que o senhor tem da fé, o que influencia no seu trabalho missionário, essa convicção de fé que o senhor tem? Rapaz, influencia tudo. Eu vivo para isto e acredito que esse é o chamado de Deus para minha vida e eu não posso pensar em fazer outra coisa. Não parei para pensar sobre isto, como é que fala, quando era jovem, porque eu vou pensar agora como velho. É ter a convicção daquilo que Deus quer como carreira de chamado missionário. Verdadeiramente gastando a vida aos pés do Senhor, né, tio Pedro? Mas não tem algo melhor do que isto, né? Sim. Em andar com Deus e parar para ouvir o que Ele tem e estar convicto da vontade dele para sua vida. O senhor se arrepende? Algum dia o senhor pensou em voltar para trás? Não, pensei não e não me arrependeria e agora eu começaria tudo de novo. O senhor falou algo maravilhoso e impressionante, né? Em 1985, na década de 80, 90, tinha algumas barreiras, né, para as missões, algumas pessoas, alguns pastores travavam esse movimento. E hoje é mais fácil, mais difícil? O senhor vê as pessoas com mais amor às missões ou não? Cada geração tem a sua época. 80 tinha essas barreiras, mas 80 foi considerado na missiologia a década da renúncia. Sim, Então, alguém para sair, que saiu em 80, saiu com convicção. Certo? Isso quer dizer, nem sempre ele teve aprovação, mas ele tinha convicção. sim. E isso faz toda a diferença na vida humana. E hoje é outra geração, é outra turma que está vivendo em outra realidade. A tristeza de hoje é que muitos jovens querem viver a vida de hoje, quer atender um chamado já com um padrão do que ele vai fazer.
Tipo, meu negócio é esse, ou seja, meu negócio é tecnologia, meu negócio é mais isso, meu negócio é aquilo, ou eu vou formar nisso para poder ser um missionário. Tudo que você aprender é uma bênção e pode ser uma bênção no campo missionário onde você estiver. Mas Deus não está peregrinando uma profissão Sim, para verdade. você falar, não, eu só posso ir porque eu quero servir em missões na área de saúde. É muito bom em qualquer lugar você na saúde. Eu quero servir a missões na minha parte quando eu me formar em engenharia. Você pode estar num lugar que vai depender disso e como você tem convicção daquela área de conhecimento, vai ser uma bênção. Mas não que Deus está dependendo disso para realizar a obra dele. Sensacional. É muito bom ter o senhor aqui pela experiência, né? Eu sempre falo com as pessoas, eu gosto de conversar com os cabelos brancos, porque a bagagem que vocês trazem para a nossa geração, ela não pode ser apagada, né? Muitos estão tentando apagar aquilo que foi feito no passado, mas não tem como, né, tio Pedro? Eu vejo o senhor ali nas escolas missionárias de férias, ensinando adolescentes e jovens, né, a respeito do amor ao perdido, né? Pessoas que nós não damos nada. Na verdade, é que nós escolhemos pessoas para evangelizar, e aí o senhor traz isso, o amor ao perdido, desde 1985 aí, trabalhando com esse pessoal, né? O senhor tem aquele trabalho ali na rua Guaicurus, em tantos outros lugares, no sertão, né? Levando o amor às pessoas onde as pessoas não querem sair da sua zona de conforto para levar o evangelho nesses lugares. Na Cracolândia, por exemplo, né? Um lugar bem hostil, e o senhor está ali, sempre presente, levando o amor aos perdidos. Porque, na verdade, nós, como igreja, aprendemos e classificamos vários grupos. Sim, Onde eu posso ir e onde eu não posso. A Bíblia não manda você escolher onde ir. Manda ir onde está as pessoas que precisam. Seu lugar principal é onde tem gente que precisa da palavra. Mas nós, por amor à nossa reputação, nós decidimos onde vamos. E eu vou num carnaval, na verdade, na nossa cultura cristã, né, na geração da molecada de hoje, é desde a minha geração e dos mais velhos, na nossa educação cristã, a igreja nunca nos ensinou a ir no carnaval. na verdade escondia, né? Esconde os Escondia. jovens, Então coloca. a minha oração é que essa moçada de hoje quebre essa barreira e vá. Vão para a rua falar Vá do para a amor rua, de Jesus. porque o Brasil para. E aí? E o povo se perdendo e a igreja, Exato. Mas a igreja sempre se fechou nessa área sem ensinar a gente a fazer isso. sim, Inclusive, a gente começou o trabalho na minha turma, começamos nos anos 80, mas foi um dos maiores tabus. E fomos criticados por tudo que a igreja. Mas eu aprendi uma coisa que a coisa mais chique para quem não quer fazer nada é se escandalizar. sim, Porque quando ele se escandaliza ou fala assim, eu não concordo com isso. Eu nunca vi ninguém fazer o que ele não concorda. Quando ele se expressa, eu não concordo com esse negócio, não. Ele está dizendo o quê? Eu não vou fazer. Agora, para ir evangelizar, para você ir, você não depende de eu concordar. Você tem que saber que é um mandamento divino, verdade. entende? E em alguns lugares nós aprendemos a não ir por causa disso. Principalmente com essa preocupação. O que é que vão pensar de mim? Meu amigo, Pensando na o própria amor, reputação, né? meu amigo, o amor à reputação é um grande empecilho para você não fazer nada se você quiser ser bem visto. Uau, é isso, é top. Por exemplo, eu levei uma figura aí, veio lá de Santos. E aí, tio, eu queria conhecer o trabalho lá eu queria ir lá com você lá no trabalho com as mulheres. Tá bom, a gente vai lá toda quinta-feira. Levei o camarada. Entramos lá, quando nós descemos o prédio, aí ele, ô tio, rapaz, eu só vim no lugar desse aqui porque não é na minha cidade. Porque na minha cidade eu não ia, não. Aí eu dei uma de bobo, né? É coisa é bom dar uma de bobão também. Sim, sim. Aí eu dei uma de bobo, falei, ué, não entendi, por quê? Você não ia? Aí ele, que é isso, tio? Você tá pensando, imagina os irmãos da minha igreja me ver dentro de um lugar desse, saindo de um lugar desse. Eu falei, então, é por causa de uma mente, assim, endemoniada, igual essa sua, de amar mais a sua reputação, tá mais preocupado com como que as pessoas vão pensar de mim do que com os perdidos, é por causa disso que elas estão aí e muita gente está nas ruas, porque tem gente pensando igual você.
mais preocupado com o que vão pensar de mim do que preocupado com as pessoas que estão perecendo. Que estão perdendo. Nós precisamos representar a Deus, né? O Deus visível para as pessoas que estão perdidas, né? Levar esse amor como trabalho das mulheres. E o Senhor, né? Casado, vai ali com muito respeito, né? Leva o amor, leva o evangelho, abraça aquelas mulheres, almoço, né? Leva alimentação e é sempre bem recebido, né? Ali e bem respeitado. Nós precisamos lembrar que quem vai zelar da nossa reputação é o próprio Deus, né, tio Pedro? É porque, na verdade, o mandamento divino é do Senhor. É do Senhor. E quando eu penso assim, eu não vou, eu estou preocupado com duas coisas. Primeiro, eu estou preocupado com a minha reputação. Segundo, na linguagem popular, eu estou dizendo, essas pessoas não merecem eu ir no meio delas. Por muito tempo a igreja teve isso, né? Essa questão de ficar colocando valores em pecados. Então, você olha uma pessoa que está naquele ambiente, justamente, não, nós não vamos ali porque não merece. E aí, quando essas pessoas se achegam na igreja, a própria igreja começa a excluir. Rapaz, na verdade, você falando por muito tempo, as igrejas pensaram sobre isso. Nós temos que orar para quebrar isso, que tem muita igreja pensando até hoje. Sim. Tem muita gente preocupada. Por exemplo, num carnaval na vida, o Brasil para. Quantos grupos vai estar na rua? Eu já sei de vários grupos, tem pessoas que veio estar conosco, agora está começando um trabalho, está indo para as ruas. Eu estava numa conferência agora, nesse final de semana, preguei 3 dias numa igreja lá em Porto Seguro, na Bahia. Fui porque eles disseram, vem para falar do assunto que nós vamos fazer. Sim. Falei, você não foi, eu não vou, não. Agora não. Não, mas nós queremos só te ouvir e queremos fazer. Então, a igreja vai sair. Aqui em Belo Horizonte, a 8ª Presbiteriana está mobilizando um grupo grande para sair para a rua, com outras igrejas aí. Você falou da 8ª, eu tenho que fazer um convite. Pastor Jeremias, nosso convidado aí para o podcast. Pensam demais. Um grande abraço, pastor. Sábado, não esse que passou agora, no outro anterior, eu preguei lá na igreja da Mocidade, lá, um grupo muito grande. E estamos juntos, mas a igreja tem um corpo de pastores muito bom e tem uns 2 que andam conosco direto na rua. Pastor Heloísio, pastor Israelzinho, pastor Yuri. Então, é uma turminha que está sempre conosco. Sim. Então, esse desafio, a igreja precisava entender que nós estamos aí para isto. Certo? E na Guaicurus nem se fala, porque é um ambiente que a igreja sempre impôs. Mas assim, eu não consigo entender a imposição que é mais com a atitude querendo te proteger. Tipo, eu já vi pastor falar assim, se você for pro carnaval, meu jovem for pro carnaval, ele vai ficar lá. Então o cara já tá lá. Verdade. É igual falar assim, você não está preparado para ir pro carnaval. Aí essa mulher com uma figura dessa fala, não, pastor, então peraí. Eu estou aqui há 20 anos na igreja. Como é que você bate um raio-x da minha vida agora e sabe que eu não estou preparado? Você é o meu pastor, porque você não me preparou durante tantos anos. Tá vendo? É porque a mentalidade tem que mudar, né? Exatamente. Nós estamos programando pessoas para ficar dentro da igreja. Mas a mentalidade vamos programar pessoas para ir. Né? É o ID, né? Ir lá e pregar e falar do amor de Deus e falar de Jesus e alcançar os perdidos. A igreja... quantas igrejas você ouviu ali na Guaicurus? Igreja. Além do movimento do Senhor, que gera um impacto tão grande, igrejas assim... Não, que foi como igreja. Sim. Conosco, umas 2. Mandou um grupo que o pastor foi junto. Sim. E para mim, quando vai fazer o trabalho lá na Guaicurus ou no carnaval, como agora no carnaval, vários pastores vai conosco. Benção. Tem pastor que já teve pastor que foi conosco no carnaval, 2, 3 anos, só ele que vai da igreja. Mas para mim esse cara não é o membro da igreja, ele é a igreja que está lá. Sim. Porque ele é o líder principal. Sim. Entende? Agora, na Guaicurus tem ido jovens de várias igrejas, pessoas que andam conosco, mas a turma que topa somar conosco. Mas na prática, às vezes ele veio, mas a igreja lá de púlpito não falou vai. Porque a igreja está deixando claro que não concorda com aquele trabalho. Porque esse negócio de bater no teu ombro e falar vai lá que eu concordo, é um.
Mas vir na frente e falar, olha, ele tá indo, alguém mais quer ir? É outra coisa. É o que o senhor falou sobre a reputação, né? É o medo do escândalo. Ah, mas tá levando os jovens para Guaicurus, tá levando as moças para lá, porque não só os homens para estar lá para levar o amor, mas tem que levar as mulheres também, né? Para dar um abraço, para falar de mulher com mulher. Para mim, quando eu vou numa igreja, alguém pergunta, eu prefiro mais quando vai um grupo de mulheres. Já foi um grupo de várias mulheres de algumas igrejas conosco, que eu gosto quando vai um grupo de mulheres. Mais Porque o grupo de confortável, né? não, e é mais confortável, e a mulher chega lá e entra e abraça, e mulher abre o coração muito fácil com a outra, Sim. ouve muito fácil a outra, e o homem, alguns, Fica retraído, né? Ai, meu Deus, e agora? não, alguns ficam retraídos, outros vai dizer, não vou não, que eu vou ser tentado. Claro que poucos homens Sim. assumem que vai ser tentado. Acha, não, eu vou, eu sou o cara. A tentação Mas vai a vir mulher mesmo, não né? é problema para ela. Ela ia ali e abraçar uma daquela aí. E Deus tem feito muitas coisas ali que já batizamos mulheres. Agora em julho passado, batizamos 3 mulheres De lá. de lá. Então já batizamos mulher dali agora e outras vezes. Já fizemos casamento de mulher dali. Já tem mulher de lá que saiu há 5, 6 anos e toda semana vai lá conosco agora evangelizar. Então isso faz toda a diferença. O senhor lembra a primeira vez que o senhor queimou para ir para lá? O senhor lembra? E qual foi o impacto assim na sua vida? Ah, nós começamos a trabalhar ali há 20 anos. Claro que 22 anos, faz uns 15 a 18 anos que a gente entra, mas passamos quase 5 anos lá na rua. Sim. Toda sexta-feira nós montando um som ali na frente E pregava. e pregando ali, e a turma, a molecada apresentando uma peça e tal, e a gente pregando, e gente lá de cima do prédio abria a janela lá e xingava a gente de lá mesmo e tal, e a gente daí. Aham. Mas eu sempre, a direção que Deus nos deu foi juntar a equipe e falar para a equipe, você vai conosco? Então, se você tiver escalado para ministrar uma música, é música de adoração. Claro. Se você tiver escalado, for escalado para dar uma palavra depois da peça, algo assim, você vai trazer uma mensagem de amor Sim. e não de condenação. Claro, claro. Porque hoje em dia, o evangelho de tudo pode já foi pregado no Brasil. Segundo, o evangelho da condenação também já foi pregado. O que você mais encontra por aí Condenação. pessoa desviada. E quando você vai falar com um camarada desse, o que é que ele fala contigo? Por exemplo, está dentro da linguagem do evangelho, mas você chega num camarada aí, vai falar com ele na rua. O cara olha para você e fala, você é crente? Usando bermuda? Você é crente com esse brinco? De boné. Você é crente com esse boné? É verdade. Meu amigo, se for mulher, pior ainda. Quem já faz? Você é crente de calça? Como é que é? Com Com maquiagem. batom? Com brinco? O que é isso? Isso para mim não é crente, não. Se você tiver a graça de Deus para poder trabalhar com essa pessoa, você vai sentar e vai conversar com ele. Mas a maioria dos crentes fica irado. A Bíblia não manda você se justificar para ninguém. Mas o que crente mais gosta é de se justificar, de pôr o dono da verdade, de achar que o cara está te condenando. Cara, esse figura não está me condenando. Eu já encontrei muito assim. Sim. Você com barba? O que é isso? Que crente é esse? Ele não está me condenando. E até hoje, dependendo da igreja que o senhor for, o senhor não prega, porque tá de barba, não pode tomar ceia. Mas veja bem, dentro dessa você encontrar o cara na rua e te questionar essas coisas. Esse cara, ele não está te condenando. Sim. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu fui condenado. Ele está dizendo, cara, assim, para ele ser um cara assim, como estivesse falando com muita educação. Ele está dizendo, cara, eu tinha muita sede de Deus. E um dia alguém me convidou para ir na igreja. Ou alguém falou de Jesus comigo. E eu fui. Rapaz, quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando. Eu não olhava para ninguém. Eu queria aprender.
Então eu ficava de olho no pastor direto. E o homem pregando. E o que ele pregava? Era isso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Ele me mostrou tudo isso. Então, para mim, o evangelho é isso. É por isso que eu estou dizendo, você não é crente usando essas coisas. Porque o evangelho é isso. Eu aprendi que isso não faz parte do evangelho. Ele está testemunhando o que ele ouviu. Sim, claro. É difícil um camarada desse falar contigo de pecado que ele pecou, ou de falar contigo que o pecado é encher a cara, que o pecado é ele se prostituir. Ele está deixando claro que o pecado é você, a sua roupa, é a sua aparência. É triste isso. É muito triste. Então, esse é o evangelho da condenação. Então, o que essas pessoas precisam ouvir é o evangelho do amor. A carta magna cristã, que foi escrita por um grupo de pastores internacionais em 75 no Congresso de Billy Graham, na Suíça. Eles estavam definindo sobre como trabalhar com a terceira onda de missões. E eles escreveram, quando se referiu ao evangelismo, dizendo: todo ser humano no mundo tem 5 direitos dados por Deus e não pelo homem. E esses 5 direitos, muitos países até hoje não dá direito a pessoa desse país desfrutar por causa da repressão política, da perseguição religiosa, da opressão do mundo islâmico, do mundo muçulmano, do mundo budista, do comunismo. Mas isso não tira dessas pessoas o direito que elas têm, esses 5 direitos. E o primeiro é: todo ser humano na face da terra tem direito dado por Deus de ouvir e entender o evangelho. Porque a Bíblia fala que nós somos julgados pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento. Justamente. Como é que você vai ser julgado pelo que você não conhece? Não tem como. E quando a Bíblia falou ir de pregar para todos, está dizendo que todo mundo tem direito de ouvir. Esse é o primeiro direito. O segundo é que todo ser humano na face da terra tem direito de ter uma Bíblia na sua própria língua. Terceiro, todos têm direito de ter uma igreja para congregar. Quarto, todos têm direito de ter uma escola com ensinamentos cristãos para os seus filhos. E quinto, todos têm direito dado por Deus de ter as suas necessidades básicas supridas em Deus. Para você estar bem com as suas necessidades supridas pelo Senhor e você poder dizer: não, foi o Senhor que me deu. Porque o Senhor não tem nenhum compromisso. Tem muitos crentes aí fazendo barganha. Sim. E sonhando com as vaidades e achando que Deus vai dar para ele as vaidades. E isso é pecado. E a Bíblia deixa bem claro: Deus não tem nenhum compromisso com as minhas vaidades, mas tem com as minhas necessidades. Verdade. O que é que fala? O vosso Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isto, nós batalhamos nas ruas, em qualquer boca do mundo, para o ser humano ter esse direito, desfrutar desses 5 direitos que é dado por Deus. Tio Pedro, o senhor, falando aqui das mulheres, teve muito obstáculo lá. O senhor também vai na Cracolândia. Pouco tempo agora eu fui no sertão, conheci o sertão. Amei. Passávamos assim em algumas casas distantes, uma da outra, e falávamos: aqui é o lugar fértil para falar do amor de Jesus. Mas eu queria te perguntar qual foi o maior obstáculo, seja com as mulheres, na Guaicurus, seja na Cracolândia, seja no Carnaval, seja no sertão. Qual o maior obstáculo desses anos todos o senhor teve? Alguém hostilizando, xingando, impedindo a entrada, alguma coisa assim, tentando agredir, porque acontece, né? Rapaz, todos esses lugares você mexeu aí o quê? Com 4 áreas. Cada área tem seus obstáculos. Mas, infelizmente, o maior obstáculo que eu encontrei em cada lugar desse que eu fui foi quando eu fui na igreja falar que estava indo lá. Não foi com o não crente que estava lá.
Meu Deus. No carnaval, eu já fui em debate, peraí, 2000, acho que foi 2023, não estou lembrado. Uma semana depois, no meu Instagram, que tinha posto falando do carnaval, e também os participantes, cada um que foi e colocou e falou que tinha ido conosco, tinha 250 ou 260 mil visualizações no meu Instagram, com pessoas metendo pau sobre a nossa ida no carnaval. Alguns falando mal, outros defendendo. Tinha jovem lá que foi e entrou na briga, dizendo, não, eu fui, Deus mudou a minha vida e foi experiência boa e tal, 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 tal. Outros falando mal. E aí entrou um camarada lá de Volta Redonda. Rio de Janeiro. Sim, por nome de Frank. Ele entrou dizendo, eu, no carnaval, na terça-feira de carnaval do ano 2000, eu estava nas ruas de Ouro Preto, usando drogas. E à noite, lá na madrugada, eu estava caído lá na sarjeta. E dois jovens aí do grupo do tio aí chegou e falou comigo. E naquele dia, Deus mudou a minha vida. Que eu saí dali e voltei para minha casa, comecei a congregar. Um ano depois eu fui para o seminário. E agora, desde 2007, eu sou pastor da comunidade cristã de Volta Redonda. Para quem estava perdido no carnaval, agora pastor. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Tem uma moça aqui, a pastora Nájila, aqui, ela mora em Venda Nova. Sim. Aconteceu algo semelhante no carnaval, entendeu? E isso eu fui num debate na Rede Super e o povo ligando lá direto, na hora, falando, e ela entrou em contato dizendo, eu me converti no carnaval com a equipe do tio aí e hoje eu sou pastora na igreja Getsemane em Venda Nova. Pensa demais. O Bloco Jesus Boa Inclusive, se você Aberta. quiser ouvir ela, te dou um contato para você convidar ela para vir uma Vamos, traz ela para cá, para a gente tem falar uma sobre, pessoa muito querida. sobre a conversão, Tem. sobre o bloco de carnaval. Então. Falando em carnaval, estamos chegando aí. Na próxima semana já é o nosso carnaval, né? No Brasil para tudo, né? Todo mundo para, é feriado, é como nós estávamos conversando agora mais cedo, né? Os empregados param, o empresário é obrigado a parar, todo mundo para. E o Senhor, com esse movimento no carnaval, que tem gerações sendo impactadas, pessoas sendo alcançadas, com empecilhos, né? Infelizmente a igreja vai criticar mesmo. Uma igreja que não entendeu que foi programada para ir, mas uma igreja que só quer receber e crescer numericamente dentro, ela não vai entender que amar os perdidos também é ir de encontro a eles. Essa experiência desse pastor, por exemplo, desviado, talvez, na sarjeta ali, bêbado, drogado, e foi alcançado por Cristo. Se não há quem pregue, não há quem, né, tio Pedro? Como é que as pessoas vão se converter? Se não há quem pregue. Então nós precisamos sim ir para Ouro Preto, em outros lugares também. Nós estamos com uma onda agora, há pouco mais cedo, a minha esposa contando, nós conversando sobre o carnaval. Porque o carnaval é do diabo, que não sei o que e tal. E eu falei, olha, a gente precisa lembrar que nós estamos, enquanto a igreja se cala, o mundo se rebela. Então nós precisamos despertar a igreja para isso. Tá chegando aí mais um tempo, uma semana aí de bloco. O Senhor vai passar aí esses dias, mais um ano para a glória do Senhor. O Senhor está lá pregando. O Senhor ter assim outros testemunhos para falar, por exemplo, quanto em porcentagem, quantas pessoas que o Senhor vai evangelizar ali em Ouro Preto, nos carnavais, porcentagem de pessoas desviadas, que foram da igreja, filhos de pastores, tocavam, ministravam louvores, que estão lá agora pulando carnaval e não quer mais saber da igreja por causa do evangelho da condenação. Quantas pessoas mais ou menos o senhor evangeliza? Você está fazendo uma pergunta do carnaval. Sim, mas carnaval. Em vários outros trabalhos que a gente vai, tem essa discriminação. E como você falou, não tem resistência nesses lugares. Sim. Se você chegar para debater, para condenar, como você falou no Sertão, eu levo uma equipe pro Sertão faz 20 anos, Sertão da Paraíba, todo mês de julho.
O sertão tem a fama de quê? De um Pobreza, povo idólatra, de um idolatria. povo pobre Sim. e de um povo analfabeto. Essas três características se põem sobre o sertanejo. Verdade. E se você não vigiar e você discriminar, você não vai valorizar essas pessoas. Mas elas são gente. Essa é a diferença. E se você agora chega lá e o cara é idólatra, então eu vou chegar lá e vou falar de idolatria. Igual eu conheço alguém aí que faz folheto só sobre idolatria. E me manda mensagem que você tem que usar esse povo para dar um folheto sobre isso, sobre esse ídolo. Rapaz, eu não vou divulgar ídolo, não. Eu vou falar de Jesus. Sim, falar de Jesus. Então, quer dizer, se você for chegar lá e confrontar o nordestino sobre a idolatria, coitado, é a única coisa que ele conhece é de idolatria. Vai ser complicado, mas você chegar para falar do amor é diferente. No carnaval é a mesma coisa. A porcentagem de gente desviada é muito grande. Meu filho, dentro daqueles prédios da Guaicurus também, você encontra muita mulher ali que é desviada. Que é desviada. Entende? Mas essas pessoas, nunca encontramos resistência com elas quando você chega com o evangelho do amor. Elas são gratas. Cara, tem muitas que choram. Você vinha aqui no lugar desse onde eu estou. Que valor que eu tenho de você vir aqui? Elas se questionam o lugar que ela está e te valoriza tanto você ter ido que ela chega ao ponto de falar que não entende. E eu sei por que ela não entende. Porque ela já ouviu o evangelho da condenação e ela sabe da mensagem, não vai a esse povo. Entende? Então ela está achando que você quebrou uma barreira muito grande para ir a ela, porque ela sabe que você nem tem apoio para ir lá. Entende? Verdade. Então, é um desafio muito grande. Mas a quantidade de pessoas que se reconciliam no período do carnaval, porque o carnaval é uma festa. Muita gente, o carnaval é do diabo. Cara, o diabo criou o quê? Ele mesmo foi criado. Sim, Ele mesmo foi criado. Ele não tem nada. Segundo, o carnaval. Sabe o que é o carnaval? É apenas uma data e um feriado prolongado. Claro que, por o povo estar liberado, a nação toda está liberada, aí você, como eu falei, você é empresário, é obrigado a pagar, liberar todos os seus funcionários ao ponto que se a sua empresa não pode parar, é aquelas empresas que tem que funcionar 24 horas, sim, vai ter escala. Mas você é obrigado a pagar extra para o cara que está escalado, porque é feriado, justamente. tem que pagar hora extra para ele. Então, você está na rua, está lá o povo. Agora, o carnaval é uma data e é um feriado prolongado. O povão está na rua para fazer de tudo. Agora, vamos dizer que Belo Horizonte em si, se acontecesse, que é difícil, mas Deus também pode fazer, né? Se Deus parou o mundo com a pandemia, né? Verdade. Se acontecesse de nesses 4 dias ninguém sair nas ruas em Belo Horizonte, a sua família fica dedicada a fazer um churrasquinho, o outro está fazendo um gatinho, o outro está fazendo na piscina da sua casa, da sua mansão, sei lá. Mas se ninguém saísse nas ruas de Belo Horizonte os 4 dias, ia acontecer o quê? Nada. Nada. Então, não é o carnaval que faz acontecer, é as pessoas. Sim, claro. Nós temos que saber que quem está na rua no carnaval é gente. E sem gente nada acontece. E Entendeu? sem Então, gente para pregar pra gente. exatamente. Como o pessoal fala, o carnaval é do diabo. Não. É uma data e um feriado. Se ninguém for na rua para estar lá, encher a cara e obedecer às trevas, para fazer o mal, nada vai acontecer. Nesse ponto de vista, é a melhor data que nós temos aí para sair para as ruas para evangelizar. Rapaz, Todo mundo na rua. você era novinho na época, não lembra, mas quando nós começamos o carnaval em Belo Horizonte, em 83 ou foi 84, começamos a divulgar aí, convidando as pessoas das igrejas, e foi um escândalo federal. Porque nós começamos, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, nos falava de igreja aí para o carnaval. E a gente foi nas igrejas e convidava. E o pastor, tem pastor que falou, vocês são do diabo. O que é isso? Vocês querem ir para uma festa diabólica dessa, que é fazer pacto com o diabo? E aí, tá bom, não vai não, tá bom. Voltamos. Saiu um grupinho de umas 30 pessoas conosco. Sim.
fizemos trabalho de evangelismo e tal. Na época não tinha nada de tecnologia, nós tínhamos que ter aquela fichazinha lá para preencher o nome da pessoa que converteu, e não sei o que, o endereço e tá à mão. Fizemos isso. Várias pessoas entregou a vida para Jesus nas ruas, durante os 4 dias. Nós pegamos esse fichário na semana seguinte, aí fazemos. Isso aqui é o seguinte, dividimos o melhor, vamos procurar reintegrar essas pessoas ou procurar alguém para visitar elas numa igreja próxima à casa dela. Pelo endereço a gente pesquisou. Sim. Qual era a igreja mais próxima naquela região ali, naquele raio. O que aconteceu? A gente foi à igreja que o pastor tinha nos expulsado de lá, não topou nada e nos excomungou ainda com o convite. Oh. A gente voltou lá. Com as pessoas. Oi, pastor, tudo bom? Então, pastor, a gente veio aqui a semana passada e falamos sobre isso e aquilo aqui, ó. 3 ou 4 pessoas que moram aqui nas ruas do lado da igreja. Vocês podem acompanhar? Ah, a gente, né? Porque para receber fruta é bom, né? Ah, não, a gente acompanha e tal. Receber fruta é melhor do que semear, né? Porque Rapaz, semear dá trabalho, né? Mas no próximo ano, 2 coisas aconteceu. Se essas pessoas se firmarem na igreja, eles mesmos, durante o ano, influenciaram outros da igreja para ir com eles. Segundo, se não foi ninguém dessa igreja, esses 3 ou 4 que se firmaram na igreja, eles foram. Porque uma coisa, quem é alcançado na rua, sai para as ruas. É verdade. O Instituto Billy Graham, o Instituto de Pesquisa do Billy Graham, fala que 85% de todo o corpo de Cristo do mundo ouviu o evangelho a primeira vez na rua e não dentro da igreja. É verdade. Então, quer dizer, é gratificante. Por exemplo, você convidar o irmão da igreja para ir contigo no evangelismo, o cara vai. É bom, que bom que o irmão veio somar conosco. Mas não tem coisa melhor. É de ser um fruto seu da rua, que você viu o cara babando lá na rua, no chão lá, bebum lá, e você evangelizou aquele cara. E aquele cara agora somar contigo na rua para alcançar outros. Tem mulher que saiu da Guaicurus, que viveu 20 anos ali dentro. E hoje leva o evangelho lá. E agora faz 5 ou 6 anos que todo ano ela está... Todo ano não, toda semana ela está conosco na rua. Então isso faz toda a diferença. Começou com 30 pessoas o movimento carnaval, hoje em Ouro Preto. Vocês levam quantos, mais ou menos? Não, nessa data nós começamos aí 83, 84, com esses 30. Aí vem na sequência. Próximo ano foi uns 100. Terceiro, foi uns 200, 300. E a coisa foi indo. E as igrejas foram pegando. A Lagoinha, na época, que era pequena, sei lá, deveria ter uns 1.000 membros. Sim. A 8ª, a Batista Central, várias igrejas. A igreja do pastor Reuel ali da Peniel. Esses caras foram somando conosco, como pastor. E foi levando a igreja. E em 89, nós reunia, o desfile era na Afonso Pena, nós reunia para fazer um culto antes, nós fazia naquela Metodista Central, que é ali na Rua Tupis. Na Rua Tupis, no Nita Afonso Pena, reunia 2.000 crentes conosco ali, para sair para as ruas. E 89 foi o último desfile de carnaval oficial da década, que em 90 não teve mais. Sim. Porque o pessoal ia para a rua, só dava crente, e ninguém queria patrocinar, e a década de 90 até agora, 2010, o carnaval de Belo Horizonte andou se arrastando, não ia para frente. Veio se levantar de 2010 para cá. Inclusive, na minha ótica, coisa minha, não tem nada a ver com, ninguém me falou. Na minha ótica, eu conversando com o irmão uma vez, e a gente chegou a essa conclusão, o irmão dessa época ia conosco para a rua. Ele falou, a igreja de Belo Horizonte perdeu a oportunidade de assumir a data do carnaval, a década de 90 toda, para tornar essa cidade de adoração no Brasil. Porque os 4 dias estavam parados sem ter nada. O povo ia embora, né? E a igreja poderia estar na rua, as igrejas de BH estão na rua com um grande trio elétrico, adorando ao Senhor, os 4 dias. Ninguém vai dizer que não, porque não tem ninguém na rua, é carnaval mesmo, é feriado. É uma data para isso, né? E poderia ter tornado-se a cidade de adoração. Mas a igreja se recuou
veio outros moveres aí, que eu não vou falar o nome, mas outros moveres que começou a falar que nós temos que ir para isso e para aquilo. E agora está aí a potência do carnaval em Belo Horizonte. Porque o que a Bíblia fala? O demônio sai, mas quando ele volta é 7 vezes mais. Justamente. Entende? Nós, como Jocum, quando parou nessa data de 99, 89, nós ficamos 3, 4 anos ainda aí nos bairros, aí, aqui no Barreiro a gente foi. Aqui no Barreiro, teve uma vez, nós fizemos até com essa igreja aqui, estou lembrado agora, a comunidade do pastor J. Moura, na época, nem lembro dele mais agora. Mas ficamos aqui trabalhando no bairro aqui umas 2 vezes, e quando foi em 94, Deus nos levou para Ouro Preto. E aí, estamos em Ouro Preto até hoje, na pesquisa da história do carnaval em Ouro Preto. É o primeiro carnaval do Brasil, foi em Ouro Preto. Que não começou com o nome carnaval, mas com uma festa escrava em 1698. Entende? Então, Deus nos levou lá e estamos ali trabalhando. Falando do amor de E Jesus. tem sido muito bom. E para mim, hoje, ir para Ouro Preto, eu gosto quando chega quarta-feira. De quarta-feira, geralmente a gente trabalhou os 4 dias direto, está cansado. Sim. Então a gente emenda aí uma folga quinta e sexta, mas folgando. Eu gosto de ficar em casa, não sair para lugar nenhum, e ligar a televisão em todas as reportagens, porque eles vão mostrar sobre a retrospectiva do carnaval, tudo que aconteceu. E para mim é bom quando eles falam, lá em Salvador não foi aquilo que o povo esperava, lá no Rio não foi isso, não sei o que em São Paulo. E eu vejo que nós estamos ali em Ouro Preto, como uma árvore, batendo nas raízes. E a igreja está batendo ali em São Paulo, nos galhos, o outro está batendo nos galhos, e a árvore está desmoronando. Mas isso faz parte de todos nós como igreja, como corpo de Cristo. A igreja precisa despertar para isso, né? Focar e dizer, vamos nessa. O que o senhor acha? Porque hoje nós estamos aí com os debates sobre musicalidade, por exemplo. Sim. Não pode isso, porque esse som faz isso, esse som faz aquilo, invoca não sei o quê. O samba enredo, por exemplo, que foi feito para o carnaval, e hoje nós tocamos o samba enredo para Jesus, né? No carnaval, para que você também esteja no ambiente ali mais confortável, para que você seja aceito. O senhor acredita nisso? Porque para mim, música é música. Rapaz, a Bíblia fala que você ia adorar o seu espírito em verdade. Espírito em verdade é o como você tem. É o como que Deus te deu. É o que você tem na mão. É o teu coração. Justamente. É o teu coração. Aquela mulher samaritana, sim, em João capítulo 4, sim, ela sabia de todas essas brigas até hoje. Verdade. Na época já tinha essa briga Já liderada pelos fariseus e tudo isso e tal. Como onde nós devemos adorar. E quando aquela mulher se converteu, que para mim, toda a entrevista, a abordagem do evangelismo de Jesus evangelizou ela pessoalmente. Justo. E Jesus abordando ela, falando da água da vida, da água viva. E se eu te der água, você nunca mais vai ter sede. E ela foi fazendo perguntas. E Jesus não pôs o dedo nos olhos dela condenando. Mas Jesus queria que ela assumisse o próprio pecado dela. E quando ela se despertou, eu quero algo, Jesus falou, então tá bom. Vai, chama teu marido e vem cá pra gente conversar junto. Era o pecado dela. Vai lá, chama ele pra conversar junto. Eu não tenho marido. Não tenho marido. Disseste bem. A pergunta é, ela falou mentira ou falou a verdade? Falou a verdade. Falou a verdade, e o próprio Jesus falou, você falou a verdade, que você não tem marido. Teve 5? Porque você já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. Mas Jesus estava falando da aliança, do compromisso. Sim, sim. Do que é seu marido. Você já teve 5, e esse agora também não é o teu marido. Para mim, aquela mulher converteu ali. Porque você dá a continuidade no papo. Olha qual é as palavras dela daqui para frente. A primeira pergunta dela, depois desse confronto, ela já fala, Senhor, onde que eu devo adorar? Ela converteu ali. Verdade. Com esse confronto. Onde que eu devo adorar? Mas ela já expõe. Ela mesma faz uma exposição porque da pergunta dela.
Ele fala assim, onde que eu devo adorar? Porque os judeus falam que tem que ser em Jerusalém. O não sei quem fala que tem que ser no monte. E Jesus falou o quê? Nem lá, nem em Jerusalém, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Então, a música, eu sei que hoje em dia tem muita música que as pessoas se põem mais como ego, amacia mais o ego dele do que louva o Senhor. Não vou entrar nessa galera aí, nesse Sim, estilo. sim. Agora, quem é você para você começar a cantar um samba enredo? Um enredo que é só o ritmo, mas é de adoração ao Senhor. Sim. E não é porque é coisa do diabo. Para com isso. Qual é o ritmo que o diabo tem? Nenhum. Entendeu? Tá? Então a gente tem que saber onde estamos. Louvai o Senhor com sons de lira, com pandeiros, E com todos os outra, instrumentos. principalmente no Brasil, né? O nosso ritmo, qual é? Eu vi um pregador falando assim, parece que uma das vergonhas que o Brasil vive cantando e negando a sua cultura, ele falou é que no dia no céu vai chegar os africanos com aquelas musas dele lá, aquela dança africana chique e aquelas musas naquele ritmo deles. Vai chegar os coreanos cantando o diglinga deles lá, todo mundo no seu ritmo, E e brasileiro? o Brasil vai chegar cantando muda do Rio Som, né? Porque não tem Copiando o Rio Song. vivendo de cópia, Verdade. entende? Qual é o nosso ritmo? O que é que Deus nos deu? Sim. Entendeu? Então nós temos, no nosso caso, nós temos, sei lá, uns 7 ou 8 samba enredo do Maravilhoso. nosso trabalho. E é o que Deus nos deu. E é como o pastor falou comigo, eu não concordo com isso. Eu falei, pastor, tá bom, mas eu não tenho chamado para fazer o que você concorda. Eu Boa. tenho chamado para obedecer o Senhor. Pronto. Entende? É isso aí. Então, estamos aí. Deus é bom. Para a gente caminhar para o final, a sociedade hoje, Sim. bem diferente da sociedade do início, né? Sim. Hoje, os jovens estão, alguns com muito conhecimento, né? Até mais do que era naquela época. Hoje nós temos tecnologia e tal, mas também um pouco mais violento. Eu falo com acesso às drogas e tudo, né? Pouco respeito pela polícia. Isso acaba interferindo no modelo que o senhor trabalha lá com o pessoal para evangelizar, para as missões ou não? A sociedade. Não interfere, não. Não interfere, não, porque, cara, nós falar dessa situação é igual uma coisa quando a gente fala, essa geração não tem compromisso. Eu não gosto de usar essa linguagem, essa geração, porque eu estou culpando o povo todo. Sim, E do sim. jeito que tem uma molecada nova, essa turma nova, que não tem compromisso, tem neguinho da minha geração pisando na bola. E aí? Até hoje. Eu posso generalizar com uma geração? Não Não. pode. E outra, Deus é pessoal. Sim. Deus é pessoal e multigeracional. Não é restrita a uma geração, não é uma pessoa. Entende? Agora, então na rua dá de tudo. E na rua acontece coisa que você pega pessoas com várias situações que vêm do crime, que vêm da polícia, que vêm de sentindo que o cara tornou-se violento, às vezes por causa da criação dentro de casa, muitas coisas veem. Sim. Mas essas pessoas, quando a gente confronta e começa a falar do amor de Deus, mas o amor de Deus é novo, é atualizado, Não precisa de atualização, ele atualiza todos os dias, né? porque O é a amor de Deus. história, é a história, É, entendeu? é o alcançar o perdido mesmo, né? Exatamente, então as pessoas precisam. E a palavra de amor ninguém recusa. Se você vai com o evangelho da condenação, o cara reage e briga contigo. Sim. Mas se você chegar para amar, ninguém. Eu já estive em mais de 30 países. E eu já tive o dia todo aqui trabalhando na condição com o muçulmano, conversando com ele, evangelizando ele. E no final o cara falar, deixa eu chamar o meu povo aqui para a gente poder conversar junto. E ele juntar os muçulmanos como os fulas, que é o muçulmano mais radical do continente africano. Tem fulas em todos os continentes, em todos os países africanos. Os caras, ó, vem aqui, deixa eu chamar a turma aqui para agradecer e mostrar para eles o que nós fizemos. E aí o cara chama o povo, fala, olha, tio tá com essa equipe aqui, pintou esse negócio pra gente, fez aquilo, hoje trabalhamos juntos, foi muito bom, almoçamos na minha casa.
Almoçamos na casa do africano lá, com as bacias de comida assim, todo mundo comendo Comer com a mão, né? né? E aí o cara falou tudo isso para a comunidade e virar para mim. Então, você quer falar alguma coisa para ele? Falei, quero. E eu comecei a falar, nós estávamos pintando uma escola naquela aldeia. E toda a comunidade juntou para fazer conosco. E eu introduzi como presbiteriano aquela ilustração no início, né? Sim. Mas cheguei e falei, olha, nós estamos aqui. Qual é o motivo da gente estar aqui hoje? Não tem explicação, porque vocês não me conhecem, não Sim. conhecem ninguém da nossa equipe, nós não conhecemos vocês. Então, nada justifica, na ótica humana, nós estar aqui, se não se conhecemos. Mas uma coisa é real e justifica: o amor de Deus por nós. Deus nos trouxe aqui. Agora eu comecei a pregar. E aquele cara era o líder muçulmano da aldeia, como fosse o cacique daqui. Lá chama-se o homem grande. Mas o cara era o cacique. Estava do meu lado, eu pregando, e ninguém falou nada, porque se ali quem tem que falar só se for o cacique. Sim. O cara mesmo mandou eu falar, eu estou falando. Depois eu orei por eles. E por último da oração, o cara só levantou a mão e falou assim: vamos exigir dele um compromisso conosco? Aí o povo, vamos. Então, toda a comunidade exige de você um compromisso. Quando você voltar aqui, você tem que vir aqui na nossa aldeia de novo. Não tem sentimento Eu sou melhor. crente, nós estávamos lá pregando, e aí? Então, o evangelho do amor é aceito em todos os Em lugares. todos os lugares. Então, nós precisamos ter a convicção onde vamos. Porque o único título que o Senhor Jesus definiu para nós ser é 3 coisas, dizendo que nós somos luz, somos sal e somos embaixador do reino. É verdade. Tio Pedro, muito obrigado. Viu? É muito bom. Vou querer que o senhor volte. O senhor volta? Planeja aí a data que a gente vê. Com muita sabedoria, muito bom. Que o Senhor Jesus possa levar vocês nesse carnaval Bem, em Ouro Preto, semear o amor e colher muitos lá, em nome de Jesus, né? Conte com as nossas orações. Quem sabe ano que vem podemos estar lá junto. vamos nessa. Vamos nos programar, né? Vamos estar juntos. Então, os jovens aí, vão para lá em nome de Jesus. Eu quero agradecer muito ao senhor. Quero agradecer também o pessoal, os nossos parceiros, DJ Manutenção, Cortinas de Vidro, GS Cell, assistência em celulares, o Mundo Natural, ervas e raízes medicinais ali de Belo Horizonte, e também o Shopping Virtual Deixa que eu vendo. Esse é o pessoal que está nos ajudando. Quero agradecer também o pessoal do Algoritmo, que nos cedeu aqui o espaço, né, o estúdio. Bênção demais na nossa vida. Tio Pedro, amamos a sua vida. Queremos te dar um presente. Esse é um presente do nosso podcast para o senhor, viu? Obrigado. Uma caneca personalizada Nada, muito obrigado. para o senhor. Foi muito. Volte sempre, viu? Estamos aqui orando. Estamos juntos. E Ouro Preto vai ser avivada nesse Planeja carnaval. essa meninada aí, se eles toparem ir conosco. Em novembro, ali na ilha de Marajó, trabalhar com ribeirinhos. Bora? Então nós vamos lá todo mês de novembro, a ver se cara para ir lá andar naquele Rio Amazonas. Essa acabou de ir lá na escola missionária de férias, já tá querendo ir embora, tá falando de passaporte. O que eu Eu faço? lembro dela lá, ela tá até com a minha pulseira que eu dei para eles lá no dia que eu fui dar a palavra para eles. Bênção demais. Muito obrigado, viu, tio Pedro? Amém. Deus abençoe Fica sua vida. na paz. Viu? Até a próxima, Tamo se Deus junto. quiser. Amém. Galera, esse foi o nosso podcast. Tamo junto. Tudo mudou. Vamos pra cima.